queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Hoje vamos falar do notebook Asus VivoBook 15, na versão NJ1740W. Hoje é 2 de dezembro de 2025 e o notebook está custando R$ 2.446,61 aqui na loja oficial da Asus no Mercado Livre. Bora começar analisando a estrutura física desse notebook, né? Um notebook que já vem com aquele visual padrão que a Asus adotou para os novos VivoBooks. Então, a gente tem aquele visual um pouco mais industrial, um pouco mais agressivo, diria assim, mas bem bonito. Temos aqui bordas nem tão largas e nem tão finas, né? Acaba protegendo a tela e também deixa o notebook com um aspecto mais bonito. E a webcam aqui quase que imperceptível, mas dá para ver bem, é por causa da imagem aqui também, mas é uma webcam que fica ali um pouco escondida. Lembrando que o webcam de notebook geralmente não tem uma qualidade tão boa e no caso desse notebook aqui também não vai ser diferente. É um notebook que não vai ter uma das melhores qualidades possíveis aí para o webcam. Notebooks que eu conheço que tem uma boa qualidade de câmera são o MacBook da Apple, alguns Chromebook e notebooks gamers. Normalmente tem uma webcam um pouco melhor, mas o melhor mesmo é o da Apple. Só esses praticamente que tem, não conheço outro. Descendo mais um pouco, vemos que a dobradiça contínua que vai de uma ponta a outra do notebook, né, traz uma durabilidade maior. Temos um teclado aqui com um rebaixamento bem considerável, ajuda muito na digitação e com teclas bem bonitas na cor branca. Touchpad e um pequeno desnível para facilitar a abertura da tela. Vamos passar aqui a imagem, vamos ter aqui um videozinho aqui do vendedor, né, mostrando um pouco do notebook. Aqui, ó, abrindo. Esse aqui não é a mesma cor que está aqui no Mercado Livre. Isso aqui é a cor cinza, né? A gente vê uma porta USB, parte de baixo, várias portas aqui na lateral direita. Ele abrindo aqui, ó, fica ali com tá tampada, né? Aí fica vermelhinho. Mas é um notebook bem bonito, bem interessante, né? Mas o vídeo aqui que colocaram não é a mesma cor que está sendo vendido. Bom, vamos aqui ao teclado. A gente tem tecla cedilha do notebook, tá no teclado mesmo aqui, pronta para usar. Mas a tecla barra e a tecla ponto de interrogação você tem que usar por meio do Alt GRW ou Alt GRQ. Alt GRQ para a barra e Alt GRW para o ponto de interrogação. Infelizmente a Asus, os teclados que ela usa são nesse padrão. Muita gente não gosta, mas dá para se acostumar muito rápido com isso. Isso aqui é só uma diferença mesmo ali, um pouco fora do convencional que eles adotaram aqui no Brasil. Esse é o único notebook que eu conheço que vem dessa forma. Os outros vêm até sem um ponto de interrogação, mas a barra continua no teclado. Isso aqui é um pouco diferente. A gente tem aqui o botão Enter, né, com um padrãozinho bonitinho aqui, o visual da VivoBook. E aqui a gente consegue ver melhor a dobradiça, o botão de ligar no teclado. Um teclado numérico bem colhido, mas tem teclado numérico. E várias teclas multimídias aqui para você conseguir acessar funções rapidamente, diminuir o brilho, aumentar o brilho por meio do teclado, sem precisar ir nas configurações do notebook. Então tá bem completo, bem interessante aqui. Inclusive vem aqui com a inscrição do Sonic Master. Lembrando, Sonic Master é um excelente sistema de áudio, mas ele era muito melhor no passado. Hoje em dia, os notebooks que vêm com ele não tem mais toda aquela qualidade que tinha nos notebooks antigos, mas ainda é muito melhor do que o dos outros, beleza? Aqui a gente tem um pouco sobre a tela, né? Mais um visualzão geral, traseira do notebook, mais imagens de marketing, né? Vamos ver aqui as portas, ó. Lateral direita, entrada para carregamento, uma saída HDMI para conectar projetor. É muito útil para você que é professor, você que é estudante, né, que dá aula usando slides, quer apresentar um TCC, quer conectar ali no projetor igual aquele ali, ó, isso vai dar para ver ali, para assistir um filme, etc, você consegue por meio dessa porta, ela é bastante útil. Tem duas portas USB quadradas, né, para você conectar teclado, mouse, etc. Uma saída USB-C, basicamente aqui um tipo de saída onde você pode conectar diversos dispositivos, né, uma grande variedade de celulares, fones. Hoje utiliza o USB-C. Inclusive o fone, eu não posso tirar o fone que eu estou usando para gravar aqui, mas o meu microfone aqui, ele usa o USB-C ligado no celular e dá para ligar no notebook também, se eu quiser um áudio melhor, que é muito bacana. E temos uma entrada também normalzinha, né, para fone, né, você tem aquela entrada longa que você coloca ali, insere e dá certo para usar um fone com fio. Tem a outra porta que na lateral tá bem escondida aqui, ó, mas tem uma outra USB quadrada na outra lateral. E basicamente é isso a estrutura do notebook. Eu achei uma estrutura bem legal, bem bacana, não vai te atrapalhar no dia a dia, dá para usar com tranquilidade e é muito bonito também, tem um visual muito agradável, em comparação com vários notebooks do mercado, é um dos visuais mais interessantes. Bora ver agora, pessoal, a questão das especificações técnicas. Não precisa sair desse vídeo, vou falar de uma maneira que todo mundo possa entender, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, eu vou passar o básico do básico para você entender. Eu vou usar o título, mas caso a gente precise, eu separei aqui no meu roteiro várias especificações mais específicas. Temos aqui o título: Notebook Asus VivoBook 15, né? Até X1504VA é um modelo do notebook
E o NJ1740W normalmente fica no final do título ou junto aqui com esse título inicial aqui do modelo, é o modelo específico dele. Então a gente tem um modelo geral, X1504VA, e o NJ1740W é esse notebook em específico da linha X1504VA da Asus VivoBook. Então é um pouco difícil de entender, mas basicamente isso aqui é só para você pesquisar preço em outras lojas, caso você queira ver quanto que esse notebook está custando lá na Amazon, quanto que está custando lá no Magazine Luiza, você tem que pesquisar por esse modelo, principalmente o específico, o N1740W, para encontrar o mesmo modelo e não ter risco de comprar um notebook errado. Mas não se preocupa, eu coloco sempre aqui na descrição links para várias lojas, as possíveis que eu consigo, e também tem aqui a sacolinha de produtos do YouTube que você pode acessar com tranquilidade e confiança. Bom, pessoal, isso aqui é um modelo. Depois a gente tem aqui, ó, Intel Core i5-13334U. Isso aqui é o processador do notebook. Só para tu ter uma visão bem geral, tem Celeron Paint, que são bem básicos, o i3 é um processador de entrada e o i5 é um intermediário que serve para tudo, e tem o i7 e o i9 que são super processador. O i5, para quem que ele é indicado? Para quem quer fazer de tudo um pouco, para quem quer fazer um uso mais geral do notebook, para quem quer ter um notebook tranquilo para usar sem travamento. Por quê? Para um público geral, um professor, um estudante, uma pessoa que só quer jogar um The Sims 4, que só quer jogar um GTA V de vez em quando, não se importa muito com gráficos, esse processador é o ideal. Ele dá conta muito bem das tarefas do dia a dia, e caso você precise fazer algo mais pesado, eu preciso editar um vídeo hoje, dá para você editar. Eu preciso editar uma imagem hoje, dá para você editar. Não é o indicado, porque ele não tem uma placa gráfica, ele não foi feito para editar vídeo, não foi feito para o audiovisual, mas você é um processador bom, tem uma placa de vídeo integrada nele que é razoavelmente boa, mas não é uma placa de vídeo como se fosse no notebook gamer, dá para você se aventurar um pouco no mundo, mas ele não foi feito especificamente para isso, ele foi feito para um público geral, advogado, diretor de empresa, uso corporativo, assistir vídeo, trabalhar com planilha pesada, dá para fazer de tudo um pouco com esse processador. Mas não depende só do processador para o notebook funcionar bem. Inclusive, se você tem dúvida quanto a essa numeração, 13 é a 13ª geração, 34 é um modelo específico, e U é porque é Ultra Low. É um processador com baixo consumo de energia que vai consumir menos bateria no notebook, então ele não é o mais potente dos i5, mas ainda é um processador i5 bom. Depois temos aqui 8 GB de RAM. A memória RAM é uma memória que permite abrir e usar aplicativos ao mesmo tempo. Então, quanto mais memória RAM você tem no seu computador, mais aplicativos você consegue abrir e usar. Ou seja, quanto mais, melhor. Hoje, o mínimo recomendado para ter um uso aceitável sem travamento são 8 GB. Então, a gente está dentro do mínimo, você vai ter um notebook bem fluido para usar, dentro das possibilidades. A não ser que você vai exagerar muito, abrir muita coisa, fazer muita coisa pesada, aí o notebook vai dar uma engasgada. Mas, se não, você pode usar com tranquilidade a quantidade ideal, você pode se basear também para comprar outros notebooks para ter um uso fluido sem travar. Logicamente, você tem que entender o complexo do processador, a memória RAM, né, principalmente eles dois, para saber se o notebook vai travar ou não. O melhor é assistir aqui os vídeos onde eu resumo para você. Depois da memória RAM, nós temos 512 GB SSD. Esse SSD é onde você salva a memória conhecida como memória permanente, onde você salva arquivo, salva música, salva fotos, salva vídeo, programas, tudo fica nessa memória. Aquela outra lá é só para abrir os aplicativos. Essa aqui é para salvar, desligar o computador e quando ligar ainda está lá. 512 GB é mais do que o suficiente que eu considero para a maioria das pessoas. Não vem 512 GB livres, porque esse computador vem com Windows, que consome 25 GB, então vem umas 480, 490 por aí, para você usar com tranquilidade. Mas veja bem, quando esse computador estiver enchendo já a memória, você vai ter muita coisa para apagar. Então por isso que eu considero que é um tamanho assim bem redondo que vai agradar a maioria das pessoas. Deixa eu só conferir aqui no meu roteiro se dá para você aumentar. Olha só, a memória RAM tem 8 GB, como eu falei, né? Quanto mais, melhor. Você pode colocar mais 8 GB e ter 16. Você vai ter um notebook ainda mais fluido e com menor risco de travar. O armazenamento tem um único slot M2, que é o que vem com o computador, e você não pode aumentar, certo? Mas você pode, sem problema nenhum, usar os 512 GB sem dor de cabeça, vai dar bastante pro gasto, a não ser que você seja muito exagerado aí no que você baixa. Bom, depois temos a Intel Iris Xe, isso aqui é a placa de vídeo do processador, que não é puxando o saco, mas eu considero uma placa muito boa por ser de um processador, dá para você fazer muita coisa com isso aqui, certo? Temos o Windows 11 Home, que é o sistema operacional, aquele que eu falei que consome 25 GB de armazenamento. Ele é basicamente tipo Android ou iOS, né, da Apple, ou do sistema do iPhone, só que para computador. Caso você tenha alguma dúvida, tem muito tutorial na internet ensinando a usar o sistema, a resolver problemas. Até eu faço tutorial de vez em quando
Então você vai ter tranquilidade aí, caso precise. Depois, pessoal, temos uma tela de 15.6 polegadas Full HD, né? Eles chamam essa tela de Nano Edge, mas ela é uma tela com painel TN. Vamos lá. Tela de 15.6 polegadas, beleza, tamanho padrão, cabe na maioria das mochilas. Full HD, beleza, resolução padrão também. Painel TN, de preferência, fuja de notebooks que tem um painel TN, mas esse aqui eu vou recomendar por causa do preço. O que é o painel TN? Basicamente é um painel que atrapalha um pouco a usabilidade, porque ele não tem boas cores e também não tem bons ângulos de visão. Então vamos supor que você está estudando deitado, você precisa ali mover um pouco o notebook, né? Você vai ter que sempre estar com o notebook em uma posição agradável para você conseguir ver a tela completamente, devido ao painel TN não possuir bons ângulos de visão. Esse é um dos problemas desse notebook. Ele é bom por um completo, mas a tela tem esse pecado. Porém, Alexandre, é inutilizável o notebook com painel TN? Não, pessoal, dá para usar o notebook com painel TN. Eu passei muitos anos usando notebooks com painel TN. Mas se eu tivesse de mais dinheiro e pudesse comprar um notebook com painel IPS, sem dúvidas alguma eu escolheria o IPS. Existe uma grande diferença entre um e outro. Então eu recomendo esse notebook pelo preço, porque ele é muito bom. Ele não vai te dar dor de cabeça no sentido de travamento, usabilidade, mas fica a atenção para a tela, tá? Para você não dizer que eu não avisei também que a tela não tem uma boa qualidade. Eu acredito que você vai perguntar, então vou responder logo. Bateria desse notebook, Alexandre. Pessoal, bateria de notebook, principalmente nessa faixa de preço e até nos notebooks mais caros, não dura mais do que 4 horas. Não é um celular, ele tem vários mecanismos que consomem muita energia. Então, normalmente aqui no máximo 4 horas, normalmente 3 horas. 3 horas o notebook dura com tranquilidade. Os únicos notebooks que duram muito mesmo são os MacBooks da Apple e Chromebooks. Notebooks que têm Windows ou notebooks normais, podemos dizer assim, não tem uma boa duração de bateria. Bora ver agora as avaliações, o que as pessoas que compraram esse notebook têm para falar dele. Será que eles gostaram? Vamos ver aqui agora. Bom, pessoal, nós temos aqui uma média de 4.9. Então nós tivemos aqui uma grande quantidade de avaliações positivas, né? Praticamente 5 estrelas aqui, mas com algumas ressalvas e vamos ver aqui. Bom, eu vou pegar essa avaliação que está mais resumida dela, mas já eu vejo alguma crítica também, que eu quero pegar os dois extremos, né? Ó, essa aqui falou: o notebook é lindo, estou usando ele há mais de uma semana e até que o momento está atendendo muito bem as minhas necessidades, que são estudar e jogar. Tive receio de comprar ele, e vi vários comentários em outros sites falando que a tela TN é muito ruim para enxergar, e como tenho miopia e astigmatismo, achei que fosse me afetar bastante, mas acabou que a tela não me incomodou em nada. Vamos pegar um extremo agora? Bom, eu botei aqui qualificação de 1 estrela, deixa eu ver aqui do que se trata, né? Um absurdo, comprei um produto, porque meu trabalho depende de notebook, comprei um novo para já não ter problemas, olha o problemão. Sem notebook, sem reembolso para comprar. Não entendi o que aconteceu, se mandou para garantia, se não chegou, mas se não chegou, deveria ter entrado em contato com o Mercado Livre, eles trabalham muito bem com isso, inclusive. O produto é bom, porém ele deixa a desejar no Windows 11 Home, que infelizmente é em inglês, exige muito conhecimento ao usuário para deixar em português Brasil. Provavelmente seja um erro durante a instalação, você pode escolher o idioma lá, então tem um seletorzinho, se tiver em inglês você pode colocar em português, que o produto vai ficar em português. Um rapaz reclamou que é muito lento, outra pessoa não gostei do produto, achei de baixa qualidade e a tela com resolução ruim. E bom, aqui foram realmente poucas pessoas que reclamaram, a grande maioria aqui falou bem, inclusive esse aqui até elogiou a câmera, o computador rápido. Não gostou muito do formato do teclado, né? Como eu falei, é um pouco diferente dos outros. Tem muita gente falando bem aqui. Reclamou que não tem desbloqueio por miometria, o teclado é gostoso. Beleza, né, galera? Eu acho que é isso. Bom, as pessoas que compraram falaram bem. Ali nós tivemos praticamente 2 avaliações negativas que eu considero válidas, né? As outras 2 eu acho que não entendi exatamente o que aconteceu, mas são 2 negativas válidas, né? Um ali que não gostou da tela e o outro que teve problemas ali de modo geral com o computador, achou ele lento, né? Mas, como você pode ver, a grande maioria fala muito bem do computador e está se divertindo e sendo feliz da vida com ele. Se você for comprar esse notebook, que Deus abençoe tua compra, que chegue em perfeito estado na tua casa, né? E não só a tua compra, mas a tua família, o teu dia, a tua semana. A gente está quase em 2026, você tem um ano novo abençoado. Cuidado aí nas tuas escolhas, cara, cuidado no que você vai fazer, muito cuidado, porque geralmente esse período, transição de ano, infelizmente acabam muitas pessoas deixando essa vida para melhor por pequenos erros, né? Eu não quero que isso aconteça com você. Uma dica que eu dou é sempre lembrar o que Jesus faria. Será que ele faria isso? Será que ele faria aquilo? Porque ele sempre tem as melhores escolhas, tá certo? Cuidado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Jesus nos permitir.